Bom, agora nós vamos aqui falar um pouco sobre condições especiais do movimento orbital, né, de mecânica celeste, que são os pontos de Lagrange e o limite de Roche. Tá? São aspectos de interesse, né, porque também envolve aqui condições práticas, né, principalmente aqui a questão dos pontos de Lagrange. Então vamos lá. Né? O Lagrange, talvez você já conheça, ou já tenha ouvido a citação, né, da matemática. Tá? Realmente ele foi um matemático francês importante aí, né, na segunda metade do século XVIII, né, até o iniciozinho ali do século XIX. Fez bastante contribuições, né? E aqui na parte, né, de mecânica celeste, ele discorreu aí ao longo da sua vida, né, acerca do problema de três corpos, né, porque é um problema o qual você não tem uma solução analítica fácil, né? O problema dos três corpos é assim, né? Você tem lá, se você quer descrever, né, a órbita de um planeta em torno do Sol, ignorando os outros, né, corpos, a coisa fica relativamente fácil, né? Você tem solução analítica para isso e você consegue descrever bem, né, a órbita, tá? E aí depois você usa ali a teoria de perturbação, né, para você descrever a influência dos outros corpos. Agora, no caso de três corpos, né, esse é um problema que não tem solução, né? Você tem que fazer uma série de aproximações. O Lagrange, ele fez um estudo particular, né, do sistema de três corpos, no qual ele considerou que um dos três tinha massa desprezível ante os dois. Então, situações em que isso se aplica, né? Eu tenho, por exemplo, lá o sistema onde tem o Sol, tem o planeta e tem lá um pequeno corpo do sistema solar, tipo um asteroide pequeno ou um cometa pequeno, alguma coisa desse gênero. Tá? Então essa situação se enquadra, né, nos estudos de Lagrange. Ele fez esse tipo de situação e ele trabalhou exclusivamente num sistema bidimensional, né? Já que, de forma geral, os movimentos orbitais, né, no sistema solar estão todos ali associados a quase um plano, né, que é o plano geral do sistema solar. Ele descobriu, tá, e quem que tiver interesse em como é esse desenvolvimento, tem um link lá, né, nas leituras extras, né, do módulo 5, tá, na página do ambiente Moodle, tá, tem lá especificamente um desenvolvimento para isso, quem tiver interesse. Obviamente vai passar por mecânica celeste avançada e mecânica clássica, tá? Então tem que ter um certo conhecimento. Mas enfim, o que para nós interessa aqui é que quando ele fez esse estudo, né, ele descobriu, quando ele fez aqui uma análise, né, gráfica, né, nesse plano de movimento dos três corpos, né, para uma situação em que você está num sistema de referência, né, comovente, né, não é comovente não, tá? É co-movente com o planeta, tá? Ou seja, nesse tipo de gráfico o planeta não se movimenta, é como se você tivesse o sistema de orientação, né, dos dois eixos, movendo na mesma velocidade com que o planeta se move, né? Ele está centrado no Sol, tá? Mas o eixo X se move junto com o planeta. Então, quando você faz o gráfico, tá, o planeta fica numa posição parada, né? Aparentemente parada, porque você está aqui no sistema comovente, né? Então, quando ele faz a análise, né, da aceleração gravitacional mais a força centrípeta, né, nesse terceiro corpo, ele percebeu aqui, né, na distribuição das isolinhas, né, de aceleração, que obviamente, né, você tem aqui a região central do corpo principal, né, a aceleração ela é sempre negativa, ou seja, né, você tende a jogar o corpo na direção do Sol. Mais próximo do planeta você também vai ter essa influência, né? Mas ele descobriu que tinha aqui, né, 5 regiões, tá? Tem uma aqui, tá?
ok? Uma entre o planeta e o Sol, uma na direção oposta, né? Outras duas aqui a 60 graus mais ou menos, né? Você fazer um ângulo, né, entre a direção do Sol-planeta, né, e a direção Sol-região, tá? 60 graus à frente, 60 graus atrás do planeta, na sua órbita, e uma região oposta ao planeta, né, que eram as regiões onde você tinha aceleração zero. Tá? Okay? Tá? Quando eu somo a aceleração gravitacional, que é negativa, né, total do sistema, mais a aceleração centrípeta, né, do corpo em movimento, do terceiro corpo em movimento, aceleração centrípeta aqui, né, na forma de centrífuga, né, para fora. Tá? Então, por isso que você tem uma soma igual a zero. Nessas posições, então, a aceleração seria zero, né? E vocês sabem, né? Se o corpo tem esse terceiro corpo tem aceleração igual a zero, né? Nesse sistema de referência ele não se movimenta, entre aspas, né? Cuidado que esse não se movimenta. Lembro que esse sistema de referência ele é comovente, tá? Ou seja, um objeto nessas posições ele se moveria exatamente na mesma velocidade orbital da Terra, mas manteria sua posição relativa no sistema comovente constante. Tá? Então, embora ele se movimente, né, em relação à Terra, ele não se movimenta, ele fica parado naquela posição orbital. Tá? Entre aspas, né? Parado entre aspas, tá? Porque ele está se movimentando. Né? Okay? E aí, então, em homenagem a esse trabalho do Lagrange, esses pontos receberam aqui o nome de pontos de Lagrange. São 5 pontos, né? Aqui tem um outro gráfico para a gente entender um pouco melhor isso. Né? Nós temos aqui os pontos Lagrange L1, entre o planeta e o Sol. Tá? L2, né? Na mesma linha do Sol que une o planeta, só que do lado oposto. Nós temos o ponto L3, que é diametralmente oposto, também na linha planeta-Sol, mas diametralmente oposto ao planeta. E nós temos os pontos L4 e L5, como eu falei, estão a 60 graus, né? 60 graus antes, 60 graus depois do planeta, né? Se a gente considerar a direção de movimentação do planeta. Lembrando que a gente está no sistema comovente, e no sistema comovente o planeta não se move, né? Aparentemente parece que ele fica parado porque o eixo X está se movimentando junto com o planeta. Mas se a gente extrapolar, a direção de movimento é essa, na órbita, né? Que está descrita a órbita do planeta. Tá? E nessa direção, então, né? O L4 estaria 60 graus à frente, L5 60 graus atrás. A questão é que, embora esses pontos tenham aceleração igual a zero, tá? Eu tenho que considerar que esses pontos, né, esses pequenos corpos, eles estão sujeitos à perturbação de outros corpos. Né? Então, por exemplo, aqui estou exemplificando sistema Terra-Lua, né, em torno do Sol, mas tem Marte, tem Vênus, e eles vão atrapalhar, né, eventuais asteroides que estejam nessa posição. A questão é que os pontos L1, L2 e L3 são pontos instáveis. Né? Tá? Então, lembrando lá o conceito, né, intuitivo de instável. Né? Então, eu tenho lá uma situação, por exemplo, se eu ponho uma bolinha num morrinho, né, em tese, na ponta do morrinho, a aceleração é zero. Né? Ela está em equilíbrio, só que esse equilíbrio é instável. Né? Se eu fizer assim na bolinha, ela já pende para um lado do morro. Tá? Ok? Ao passo que se eu tenho uma situação oposta, né, a bolinha está dentro de um buraco, ela está no que a gente chama de equilíbrio estável, né? Ou seja, se eu tirar a bolinha um pouquinho da posição, ela rola de novo, né, para dentro do buraco. Tá? Então aqui os pontos L1, L2, L3 são instáveis, né? Ou seja, qualquer perturbação mínima nesses pequenos corpos que estiverem nessas posições vai fazer com que eles saiam dessa posição. Tá?
Ao passo que nos pontos L4 e L5, tá, eu tenho equilíbrio estável, né? Ou seja, como se estivesse ali numa posição na qual, se eu tiver pequenas perturbações, o corpo volta para essa posição L4 e L5. Tá? Então, de fato, né, em tese, um objeto muito pequeno, com uma massa desprezível em relação à Terra, por exemplo, tá? Se a gente for considerar aqui o sistema Terra-Sol, tá? Por exemplo, um pequeno asteroide ou mesmo lá uma pequena sonda, né, um pequeno artefato artificial, né, criado pela gente. Ele pode ficar nesses sistemas aqui, né, nessas posições, tá? Sem gastar uma grama de combustível, tá? Simplesmente aqui empurrado pelas interações gravitacionais. Então, por exemplo, se eu pôr uma sonda no ponto L4, ela vai ficar lá no ponto L4, né, em tese ad infinitum, né? Ou seja, ela não se movimenta, não, ela se movimenta, ela gira em torno do Sol, tá? Só que ela vai estar sempre 60 graus à frente da Terra, tá? Sempre nessa posição, sem eu gastar uma grama de combustível. Tá? Se eu botar uma sonda aqui no ponto L1, ela até permanece durante um tempo ali, né? Porque a princípio ela está no equilíbrio instável, mas ela está com aceleração zero. Agora, qualquer mínima perturbação, e aí a gente tem Vênus, né, do lado de dentro da órbita da Terra, Marte do lado de fora, perturbando, ela vai sair aos pouquinhos. Né? Mesmo assim, também a humanidade, a gente vai ver, utiliza o ponto L1, né, para, por exemplo, botar observatórios do Sol. Né? Já que botar um ponto L1 aqui, né, uma sonda aqui, né, os instrumentos da sonda ficam voltados para o Sol o tempo todo, né? E a comunicação, né? A telecomunicação voltada para a Terra o tempo todo. Eu posso observar o Sol 24 horas por dia, né? Desse ponto L1, por exemplo. A gente já vai ver isso. Tá? Bom, os pontos Lagrange são interessantes porque você tem situações naturais e tem, como eu já citei aqui, situações artificiais, né? Que você pode tirar proveito. Tá? No sistema solar, nós temos aqui a situação natural. Tá? E o principal aqui, né, que a gente tem de pequenos corpos, né, nos pontos Lagranges L4 e L5, principalmente, porque os pontos L4 e L5 são estáveis, né? No caso da órbita de Júpiter. Né? Por que Júpiter? Bom, Júpiter é o maior planeta do sistema solar, tá? Disparado em termos de massa, né? Tá? E além disso, né, entre Júpiter e Marte, nós temos aqui o cinturão de asteroides. Tá? E Júpiter acaba criando uma influência gravitacional, né? Ele acaba atraindo, de certa forma, os asteroides. É claro que eles têm órbitas em torno do Sol, tá? É sempre importante falar isso. Todos esses asteroides giram em torno do Sol. Mas a influência gravitacional de Júpiter é significativa, tá? De modo então que ele perturba asteroides que estão aqui no cinturão entre Marte e Júpiter para virem mais ou menos na direção dele, tá? É o chamado aqui grupo Hilda, tá? Tá vendo? São esses asteroides em rosa, né? Tá? Que tem aqui, parece que forma um triângulo, né? Mas isso é só uma formação de grupo, tá? Estatística. Tá? Se você for olhar cada ponto rosa individualmente desse, ele tem uma órbita elíptica em torno do Sol. Tá? Essa formação triangular acaba sendo estatística de grupo. A questão é que duas dessas pontas, né, desse triângulo de influência de Júpiter estão exatamente nos pontos Lagrange L4 e L5 da sua órbita. E isso faz com que esses asteroides do grupo Hilda acabem, de certa forma, sendo capturados nesses pontos Lagranges L4 e L5. Né? No caso dos pontos L4, né, são chamados troianos, né, e nos pontos L5 são chamados de gregos. Né? Então você tem o grupo dos gregos e o grupo dos troianos aqui nos pontos Lagranges L4 e L5 de Júpiter. Tá?
Esses asteroides, inclusive, são assim, relativamente numerosos, tá? Se conhece mais de 4.000 desses asteroides nos dois pontos. Inclusive, agora esse ano foi lançado aí a missão Lucy, né, da NASA, para estudar esses grupos de asteroides, né, nos pontos Lagrange de Júpiter. Tá? Vamos especificamente estudar alguns dos asteroides desses grupos. Tá? Não é só Júpiter que tem asteroides, né, nos seus pontos Lagrange L4 e L5, isso ocorre também com os outros planetas gasosos maiores do Sistema Solar, né, Saturno, Urano e Netuno, só que em menor monta, né, porque eles têm uma massa menor também, né, e também um conjunto menor de asteroides na sua região. Tá? Mas Saturno, Urano e Netuno também aparentemente têm asteroides nos seus pontos Lagrange. Tá? Bom, a Terra ela parece ter ali um excesso, né? Ué, mas está faltando figura aqui, gente. Bom, tudo bem, eu não vou interromper agora. A Terra também tem ali, né, um certo excesso de material nos pontos L4 e L5, né? Mas aí são nuvens de poeira, tá? Essa poeira, né, a mesma poeira que causa a luz zodiacal, né, é uma poeira espalhada no plano do Sistema Solar, de modo geral. Ela advém aí tanto, né, do desgaste de cometas quanto das colisões históricas aí ao longo de toda a história do Sistema Solar entre asteroides. Então existe a gente já comentou sobre isso, né, quando a gente falou da luz zodiacal. Vamos comentar depois mais para frente também, né, nos módulos 6 e 7, mas a princípio essa poeira está dispersa no plano do Sistema Solar. E, obviamente, ela acaba se concentrando, né? Ela é formada ali por partículas muito pequenas, né? Ela acaba se concentrando nos pontos Lagrange L4 e L5 da Terra. Tá? Isso foi observado no infravermelho e ganhou aqui o nome de nuvens de Kordylewski, né? Porque foi o primeiro autor aqui, o autor principal do artigo que descreveu pela primeira vez a observação dessas nuvens no infravermelho. Tá? Agora, asteroides, corpos grandes ali associados a esses pontos, nós temos apenas dois. Né? Temos aqui o asteroide 2010 TK7, que é um asteroide pequeno, tá? Com algumas dezenas de metros só de tamanho. E ele está associado ao ponto L4 da órbita da Terra. Tá? Na verdade, né, ele tem uma órbita em torno do Sol, como vocês estão vendo aqui, uma órbita elíptica, só que a interação, né, dentro daquela ideia de um sistema comovente, como vocês estão vendo aqui, o Sol, a Terra, né, a Terra que fica oscilando, né, porque a órbita dela é elíptica, então a distância Terra-Sol varia, né, ao longo do tempo, então por isso que ela parece oscilar aqui, né, não tem um raio constante. E vocês estão vendo aqui que o asteroide ele não fica exatamente parado no ponto L4, mas ele fica aqui, né, em torno desse ponto L4 para lá e para cá. Né? Então ele está fracamente ligado ao ponto L4 da órbita da Terra e também esse posicionamento dele é temporário. Né? Se pensa aí que deve durar algumas centenas de anos apenas. Tá? Depois as perturbações de Vênus e de Marte e de Júpiter vão tirar ele dessa posição. E tem um outro asteroide que é o maior, um pouco maior, que é o 3753 Cruithne. Ele está fracamente ligado nesse mesmo ponto. Tá? Aí eu vou pedir perdão para vocês, deveria ter uma figurinha aqui que eu não sei porque que sumiu. Tá? Mistério. Que também mostra aqui a órbita do Cruithne, né? Que também é uma órbita elíptica em torno do Sol e ele está mais fracamente ligado ainda ao ponto L4 do que o 2010. Tá? E também ele vai sair desse posicionamento mais rápido. Aí se pensa que é coisa de dezenas de anos apenas. Tá? Existem asteroides ainda menores, tá? Que provavelmente também devem estar aí associados, né, ao posicionamento da L4 e L5 e ficam menos tempo. Né? Aí vocês vão dizer,
Ah, mas um asteroide menor não era para ficar mais tempo? É, mas quanto menor o asteroide, mais fácil de perturbá-lo, né? Então Marte, Vênus e Júpiter perturbam mais fácil, né, a posição deles. Então eles ficam algumas semanas ou meses, né, ligados ao L4 e L5 da Terra e logo saem, né, desse posicionamento. Ok? Ok, bom, já tinha comentado sobre isso, né? A gente tira proveito, né, dessa ideia do ponto L, dos pontos de Lagrange, né? Particularmente, né, os pontos que são mais próximos à Terra, o ponto de Lagrange L1 e L2, né? Voltando aqui na configuração, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Uma hora chega. Essa lentidão aqui mata. Pronto. Então, os pontos de Lagrange L1 e L2 são os mais próximos à Terra, né? Mas mesmo esse mais próximo aqui, como essa figura não está em escala, a distância Terra L1, Terra L2 é aproximadamente a mesma, dá em torno de 1.200.000 quilômetros, mais ou menos, tá? De distância da Terra. Ou seja, se a gente considerar que a Lua está a uns 384 mil, daria mais ou menos aí umas 4 vezes a distância Terra-Lua, né? Ou na direção do Sol ou na direção oposta. Tá? Mas mesmo assim, esses são os dois pontos mais próximos, né, da Terra, então a gente manda, né, artefatos de estudo. Aqui geralmente o ponto L1 ou são observatórios do Sol, né, já falei pela razão, porque aí você observa 24 horas por dia o Sol. Tem também aqui um observatório da Terra, né, que você consegue fazer observações contínuas da Terra, tá? Para fins aí meteorológicos, tá? Embora, é claro, né, é melhor ter o satélite geoestacionário que também faz a mesma coisa, mas enfim, tem um observatório da Terra também nessa posição L1. E na posição L2 geralmente são colocados satélites, né, que vão fazer mapeamentos de todo o céu, né, porque essa região ela é mais protegida, né, da luz solar, nem sempre ela, em tese o L2, né, tá sempre na sombra da Terra, mas enfim, a sombra da Terra a distância de 1.200.000 quilômetros é muito pequena, né, então, mas enfim, né, existe também a proteção aqui da magnetosfera da Terra com relação ao vento solar. Todas essas questões fazem então aqui uma preferência da L2 para satélites que vão mapear o céu inteiro, tá? Então, aqui está, né? Nós temos aqui, por exemplo, né, alguns exemplos do satélites no ponto L1, né? Que é o SOHO, né? Que é um satélite famoso de observação do Sol, o ACE, o INDI, o ICE-3, tá? São todos satélites de observação do Sol, tá? E no ponto L2 nós tivemos aí alguns exemplos, né? O Planck, o Herschel, que fizeram mapeamentos de todo o céu no infravermelho, o WMAP também, né? Particularmente o WMAP e o Planck, né? Aí com o objetivo de ver a radiação cósmica de fundo. O Herschel já foi um telescópio para fazer um levantamento de todo o céu no infravermelho médio e distante, tá? São coisas mais apropriadas para o L2. E agora, né, vocês sabem, aí tá quase praticamente sendo lançado, foi adiado de novo, mas enfim, em breve vai ser lançado o telescópio espacial James Webb, tá? Que é um telescópio espacial otimizado para o infravermelho, né? Que está uma figurinha dele, e ele vai ser colocado no ponto Lagrange L2, tá? Ok? Então também aqui é uma série de manobras, né, para colocar ele no ponto L2. Na verdade ele vai estabelecer uma órbita, né,
baixa, pequena, né, de pequeno tamanho, né, em termos de em torno do ponto L2, ou seja, vai ficar oscilando, né, ali em torno do ponto L2. Mas a vantagem é essa, mesmo que o ponto L1 e L2, né, sejam pontos instáveis, né, ou seja, em tese as perturbações vão tirando aos poucos ele dali, você precisa gastar muito pouco combustível, né, para manter a posição ali nesses pontos em que a aceleração é quase zero. Para vocês terem uma ideia, o Sorro foi mandado para o ponto L1 na década de 90, né? Ele já está operando há quase 30 anos. Tá? E ainda tem combustível para operar, né? Ou seja, gasta-se muito pouco mesmo combustível na manobra ali para manutenção da posição nos pontos L1 e L2. Tá? Então esses pontos são interessantes por isso, né? Você pode manter o satélite operacional com um gasto quase zero de combustível. Ok, outro aspecto que é interessante a gente ver é a questão do limite de Roche, né? Ele foi aqui determinado na metade do século XIX aí, pelo astrônomo francês Edouard Roche, tá? E que a ideia do Roche era bem simples, né? As forças de maré já estavam bem descritas nessa época, né? Em função da ação, né, gravitacional mútua, né, de corpos que se aproximam muito uns dos outros. E a ideia dele é a seguinte: quão próximo, né, eu posso botar um corpo do outro, né, sem que a força de maré destrua, né, o corpo menor. Tá? Porque, claro, se você começar a aproximar um corpo do outro, né, vai chegar num momento em que a força de maré vai ser tão alta, né, do corpo principal sobre o corpo secundário, por exemplo, que a força de integridade dele não vai mais, de integridade que eu falo gravitacional, né, não vai mais conseguir manter esse corpo coeso. Tá? Você vai começar a desfazer o corpo secundário. Tá? Então ele estava atrás desse limite. Né? Qual é o limite que um corpo, né, por exemplo, como está aqui nas figurinhas, né, o corpo secundário pode se aproximar de um corpo principal, né, antes que ele comece a se desfazer aqui numa miríade de pequenos pedacinhos. Tá? Bom, o Roche chegou nessa conclusão e ela não é difícil, tá? Que a gente pode acompanhar, porque simplesmente aqui é uma questão de igualdade de forças, né? Tá? Eu tenho aqui então o corpo principal em amarelo, com massa M maiúsculo e raio R maiúsculo. Tá? Tem um corpo secundário vermelho de massa M minúsculo, raio R minúsculo. Tá? Os dois estão a distância, né, D entre si. E eu tenho um pedacinho de massa aqui, né, colocado em azul, a massa U, tá? Um pedacinho de massa do corpo secundário. Tá? Ele está ligado ao corpo secundário, faz parte do corpo secundário. Tá? Esse pedacinho U, então, ele vai sofrer uma atração gravitacional, tá, em relação à massa do corpo secundário, que é dado simplesmente aqui pela expressão da força gravitacional. Tá? Em módulo, né? Então tem o G vezes a massa do corpo secundário vezes o pedacinho de massa U, né, produto das massas, dividido por R. Por que R? Né? Aqui a gente está considerando que a distância ao centro do corpo é o raio do corpo. Tá? Então esse pedacinho estaria na superfície, vamos dizer assim. Tá? E eu tenho a força de maré, né, que a gente já viu, já definiu lá no módulo 2, tá, do corpo principal sobre esse pedacinho U. Tá? A força de maré, a gente já viu, é uma força, é um diferencial de força, na verdade, né? Que a gente está colocando como se fosse uma força, mas na verdade é um diferencial de força, mas que aqui está expresso, né, como uma força dada aqui por 2 vezes a constante gravitacional, vezes a massa do corpo principal, vezes a massinha U, né, vezes o raio do corpo secundário, dividido pela distância ao cubo, tá, entre os dois corpos. Okay? Então o limite de Roche, né, vai ser dado
quando eu igualar uma força a outra, ou seja, quando as duas forças forem iguais, né, significa que gravitacionalmente esse objeto, ele tanto pode estar ligado ao corpo principal quanto ao objeto M, porque as duas forças são iguais. Então, nesse momento, esse corpo começa a se desfazer. Então, quando eu faço a igualdade, né, obviamente aqui a gente vai fazer os cortes dos elementos comuns da igualdade, né, a massa U, uma constante G e tal, vou ficar então com essa expressão. Só que assim, para trabalhar com massa é um pouco complicado, né, porque determinar massas é ruim. Então, a ideia do Roche era transformar essas massas, né, em densidade vezes volume. Tá? Então, eu vou fazer ρ do corpo principal vezes o volume do corpo principal, e aqui ρ do corpo secundário vezes o volume do corpo secundário. Tá? Então, quando você trabalha com as densidades, né, você pode, então, trabalhando algebricamente, né, definir a distância D para essa igualdade. Tá? Okay? Substitua as massas, então, pela expressão densidade vezes volume. Tá? Vai aqui fazer uma série de simplificações, né, de modo que eu fico então com a expressão D ao cubo igual a 2 vezes a densidade do corpo principal sobre a densidade do corpo secundário vezes o raio do corpo principal ao cubo. Tá? E aí chegamos ao limite de Roche quando a gente tira a raiz cúbica de ambos os lados da igualdade. Tá? Então, o limite de Roche é dado por essa distância D, sendo igual a raiz cúbica de 2 vezes a densidade do corpo principal dividido pela densidade do corpo secundário, vezes o raio do corpo principal. Tá? Ok? Então, com isso, olha só, né? Se eu for pensar em termos da Terra, né? Eu tenho o raio da Terra, eu tenho a densidade da Terra, e para ver o limite de Roche, eu posso usar a densidade média do corpo. Pode ser a densidade de um cometa, a densidade de um asteroide, ou mesmo a densidade da Lua, para achar o limite de Roche. Tá? Para a Terra, então, esse limite vai ficar entre 9 e 20 mil quilômetros, tá? Porque depende da densidade do corpo secundário. Né? Se a densidade do corpo secundário é grande, como da Lua, o limite é menor. Né? Eu tenho que aproximar mais a Lua da Terra para ela começar a ter ruptura. Tá? Então, se a Lua tivesse a uma distância aí de 9 mil quilômetros, ela iria se desfazer. Né? Ela não iria suportar como é que chama? A força de maré da Terra. Agora, para um cometa, né, que tem uma densidade menor, uma distância de 20 mil já está próxima aí de quebrar. Tá? Ok? Aí vocês vão dizer, professor, mas um satélite tem uma distância muito menor do que essa, né? Você tem satélites aí passando na nossa cabeça a uma distância de uns 300 quilômetros, a estação espacial, por exemplo, 600 quilômetros de altura, né? O que dá um raio da Terra mais 600 quilômetros. Então, está dentro do limite de Roche. Por que a estação espacial não se desfaz? Né? Já que ela está dentro do limite de Roche. Porque a estação espacial ela não fica coesa por causa da força gravitacional. Né? A estação espacial ela fica coesa por causa da força eletromagnética, ou seja, a resistência dos materiais. Tá? Então, toma cuidado, né? O limite de Roche ele é dado em função de força gravitacional apenas. Tá? Então, se eu tenho lá um cometa, né? Ele tem lá uma estrutura coesa, né? Essa estrutura ela é coesa, né? Em função da gravidade. Tá? Se um cometa passar a 20 mil quilômetros da Terra, ele vai se desfazer. Agora, é claro, o cometa ele tem pedaços, né, formados por rochas ou mesmo por estruturas de gelo, que são coesas entre si, não por causa da gravidade, mas por causa da força eletromagnética. Né? Assim, falando num português mais claro, se eu pegar uma pedra, sei lá, uma pedra grande, né, de 1 metro de dimensão, e botar em órbita da Terra, ela não vai se desfazer. Por quê? Porque o que mantém a pedra coesa, né, a estrutura da pedra coesa, não é a gravidade. É a força eletromagnética de ligação ali entre os materiais da pedra. Tá? E essa força é muito maior, né, do que qualquer força gravitacional.
Você precisaria de um campo gravitacional absurdo para desfazer esse material. Por exemplo, o campo de um buraco negro, né? Aí você desfaz qualquer coisa, tá? Mas no caso do campo gravitacional de um planeta, não, né? Aí precisa ser ali uma força de coesão só associada à gravitação mesmo, tá? Ok, e o que acontece então quando um corpo, né? Um corpo comum, um cometa, um asteroide, ele ultrapassa o limite de Roche, ou seja, ele chega muito próximo, né, de um planeta, alguma coisa assim, né? Bom, o que acontece é ruptura, tá? Okay? Esse corpo, então, secundário, ele vai se fragmentar e após essa fragmentação ele pode cair, né, no corpo principal, no planeta, tá? Ou até mesmo formar um anel de partículas, tá? E nós temos exemplos práticos disso, né? Nós temos aqui a colisão do cometa Shoemaker-Levy 9 com Júpiter, né, que aconteceu em 1994, tá? Faz algum tempo, mas foi muito bem documentado, né? Já tinha o telescópio espacial Hubble, por exemplo, na época. E nós temos aqui os anéis planetários, né, que vêm de longa data de observação, né? Então todos os planetas gasosos do Sistema Solar têm anéis em volta, sendo obviamente o mais conhecido e proeminente os anéis de Saturno, tá? Então aqui nós temos a colisão, né, do cometa Shoemaker-Levy, né, 9 com Júpiter, tá? A sequência aqui desse cometa começa nos anos 60, mais ou menos, tá? É óbvio que isso não foi observado, né, nos anos 60, tá? Mas esse cometa ele foi capturado por Júpiter, né? Isso é claro, são estimativas quando você retroage, né, os elementos orbitais. Ele deve ter sido capturado nos anos 60 por Júpiter, né? Ou seja, ele é um cometa que passou muito próximo de Júpiter, acabou capturado pela gravidade de Júpiter, e aí começou a estabelecer uma órbita que foi progressivamente ficando cada vez menor, né? Ou seja, cada vez passava mais próximo do planeta. Até que em julho de 1992 ele passou a 111 mil quilômetros de distância de Júpiter, do centro de Júpiter, né? E isso está aproximadamente aí uns 2 raios de Júpiter, está dentro do limite de Roche. Aí esse cometa ele se fragmentou, né? Não caiu de imediato, né? Ele ainda fez mais uma órbita bem elíptica, né? Tá? Aqui em março de 1993 ele foi descoberto pela primeira vez, tá? Com observações feitas com telescópios ainda de solo, né? Em julho de 1993 ele atingiu aqui a distância máxima, né, dessa última órbita, tá? 46 milhões de quilômetros de Júpiter. E aí depois os fragmentos começaram, né, a abrir, formando aqui uma fila, tá? Em maio de 1994 o Hubble fez essa imagem bonita aqui, né, desses fragmentos, né, antes de cair em Júpiter aí já em julho de 1994, tá? Então aqui tem vários fragmentos, né, do cometa se direcionando aí para se chocar com Júpiter, né? Aqui tem uma animação, tá? Isso não é uma imagem, não é um vídeo real, é uma animação do que aconteceu, né? Ou seja, esses fragmentos foram, né, em fila, né, um por um, se chocando contra a alta atmosfera de Júpiter, né? E cada choque desse, então, obviamente, como está aqui do lado escuro, né, não foi observado aqui da Terra, tá? Apenas um impacto desse foi observado por uma sonda, tá, que já estava distante de Júpiter, né, e aí não conseguiu fazer uma imagem muito clara, mas dá para ver o impacto, né, o brilho do impacto. O que se viu aqui da Terra, né, foi a consequência do impacto, ou seja, né, essas estruturas escuras que ficaram na alta atmosfera de Júpiter, porque o cometa quando impacta, né, ele causa uma explosão, e essa explosão é uma explosão que também distribui material, né, do próprio cometa na atmosfera, na alta atmosfera, formando estruturas aqui, né, como se fossem nuvens, né, de material resultante ali do processo
de explosão, né? Ou seja, o cometa ele tem muita água, mas ele também tem um pouco de material orgânico, um material mais pesado, né? Esse material então ficou sendo espalhado, né, pelos ventos da alta atmosfera de Júpiter, tá? Que vocês veem. Isso aqui são imagens reais, né, feitas pelo telescópio espacial Hubble, tá? No ultravioleta, que mostram aqui essas estruturas, né, já bem espalhadas aí, são locais de impacto, né, de fragmentos já bem espalhados pelos ventos, né, da alta atmosfera de Júpiter, o movimento do gás. Tá? O fato é que isso foi bem documentado, né? Então foi assim a primeira grande documentação, né, de um processo associado com a fragmentação, né, por passagem de um corpo menor dentro do limite de Roche de um planeta, e também foi a primeira vez que se documentou bem, né, o impacto, né, de um cometa com Júpiter, tá? Com um planeta, né, de modo geral. Tá? Okay? Então, assim, né, o que ficava só na teoria, né, em tese, foi observado, né, e com consequência bem clara. Tá? E a outra questão do limite de Roche é a questão aqui associada, né, à fragmentação de um corpo maior, né, assim, uma lua ou mesmo, de repente, um cometa ou um asteroide maior que é capturado temporariamente pelo planeta e progressivamente ele vai, né, como aconteceu aí com o cometa Shoemaker-Levy, só que com um corpo maior do que o Shoemaker-Levy, né, ele começa a passar cada vez mais próximo do planeta até que ele atinge ali o limite de Roche e se fragmenta por completo. Tá? É claro que essa fragmentação ela vai sendo progressiva, né? Tá? Aqui até está mostrada uma simulação, né, mostrando aqui uma fragmentação mais assim acentuada, né, explosiva, mas não é bem assim, né? A coisa é progressiva, né, vai aos poucos e tal. Mas o ponto principal é que você vai criando aqui, né, uma corrente, né, de matéria praticamente, tá? Vai alongando, né? Isso aqui está nessa simulaçãozinha, está mais interessante de ver. Isso forma uma espécie de anel de partículas, né, em torno do planeta, que inicialmente aqui fica num formato elíptico, mas depois, com o tempo, né, isso acaba circularizando, né, e fazendo uma estrutura circular em torno do planeta. Um anel de partículas. Né? Quando a gente olha para os planetas gasosos, né, do sistema solar, todos eles têm anéis. Né? Como eu já falei, os anéis de Saturno são mais proeminentes, mais conhecidos. Mas Júpiter tem um anel pequeno, né? Okay? Que não dá para observar aqui da Terra, tá? Não dava, né? No passado, tá? No óptico não dá. Tá? Hoje você consegue no infravermelho, isso aqui, por exemplo, é uma imagem do infravermelho de Júpiter, e aí você consegue definir, né, a emissão de calor dessas partículas, né? Que estão sendo aquecidas pelo Sol. Saturno, bom, tem anéis conhecidos desde o século XVII, né? Tá? Urano, né? Os anéis foram conhecidos aí apenas por ocultação e depois pela passagem da Voyager 2 lá, que fez imagens, mas esses anéis de Urano também não tem como aparecer no óptico, tá? Só no infravermelho você consegue vê-los. E os anéis de Netuno, né, que aqui da Terra não são observados nem no infravermelho, né, porque está muito distante. Tá? Essas imagens dos anéis de Netuno foram feitas também pela Voyager 2, né, a única sonda que passou por lá até hoje. Bom, o fato é que todos esses anéis, tá, aqui nessa figura, cuidado, tá, a figura está escalonada pelo raio dos planetas, então parece que todos os planetas têm o mesmo tamanho, mas é porque a figura foi escalonada assim. Né? Júpiter tem em torno de 130 mil quilômetros de diâmetro, Saturno em torno de 120 mil, Urano e Netuno em torno de 50 mil quilômetros de diâmetro. Tá? Mas aqui está tudo escalonado pelo raio, então todos eles parecem ser iguais. Tá? E aqui em rosa está o limite, né, prático inferior do limite de Roche, né? Tá? Para cada um dos planetas, tá?
Aqui não é a mesma distância porque depende da densidade, né? Saturno, por exemplo, dos 4 é o que tem menor densidade, então o limite Roche fica mais próximo, né, dele. Tá? De qualquer forma, o que a gente vê, assim, que é interessante, é que todos os anéis mais proeminentes, né, dos 4 estão dentro do limite de Roche. Tá? Nós temos aqui para Saturno, né, e para Urano alguns anéis bem difusos, né? Tá? Esses anéis aqui de Saturno foram imagiados pela Cassini, né, lá, então tem muita definição, né? Mas o que a gente vê aqui da Terra é só esse sistema principal, tá? Esses aqui são anéis bem mais difusos, com quantidade pequena de partículas, né? A mesma coisa para o anel mais externo de Urano, né? Os anéis principais são esses aqui. Então, excetuando esses anéis mais difusos, todos eles estão dentro do limite de Roche. Tá? Então, muito provavelmente são resultantes de pequenos corpos, né, que se aproximaram muito desses planetas e acabaram sendo desfeitos, então, né, e formando então esses anéis. Tá? O que é importante a gente falar é que todos esses anéis são estruturas temporárias, tá? Não são estruturas permanentes, não. Tá? Os anéis eles podem durar de milhares até milhões de anos. Tá? Para a gente é um tempo muito grande, mas se a gente for pensar no tempo de escala do sistema solar, nem tanto. Né? O tempo de escala do sistema solar é da ordem de bilhões de anos. Né? Então, para essas escalas, os anéis são realmente estruturas temporárias. Tá? Eles vão sendo aos poucos desfeitos, né? Ok? Aos poucos essas partículas vão circularizando até cair no planeta. Tá? E o anel aos poucos vai sendo desfeito. Tá? Mesmo esses anéis proeminentes de Saturno não vão durar para sempre. Ok? Ok, vamos então aí para o último tópico, né? Onde a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o movimento, né, de satélites artificiais e sondas interplanetárias. Obviamente esses movimentos são muito complicados, né? E a gente vai só falar alguns aspectos gerais, né? Começando aqui pelo movimento de foguetes, né? Porque se eu vou pôr um satélite artificial em órbita ou mesmo mandar uma sonda para outro planeta, eu vou mandar a partir aqui do solo, né? A partir da Terra, da superfície da Terra, e eu, para fazer isso, eu preciso vencer, né, a velocidade de escape da Terra, tá? Okay? Então, a única forma que a gente tem de fazer isso é através de foguetes, né? Por quê? Porque fora da nossa atmosfera não funciona, né, o empuxo, né, que é o que, por exemplo, usa lá aviões, né? Aviões usam de alguma forma ali, né, o empuxo gerado, né, em tese pela massa de ar, né, na qual ele se movimenta, tá? Já no caso de um foguete, como ele vai estar lá no espaço, ele precisa de alto impulso, né? Ou seja, você precisa, de certa forma, movimentar o foguete com perda de massa, né? E a perda de massa é feita, então, através da combustão. Por que isso? Né? Porque é a forma de você obter o máximo de impulso, né, em função da perda de massa. Ou seja, quanto mais velocidade eu der nessa perda de massa, né, mais velocidade o meu conjunto restante ganha. Tá? Então, basicamente, a ideia aqui, né, a manutenção da quantidade de movimento, né? Então, para eu impulsionar uma carga útil, eu perco massa, né, que está associada à carga original. Tá? Então, basicamente, a forma de um foguete ganhar, né, velocidade, ganhar impulso, né, ganhar momento, tá, é através de uma perda de massa controlada. Tá? Então, essa perda de massa tem que acontecer com uma velocidade alta para valer a pena. E a melhor forma que a gente conhece ainda de fazer isso é através da combustão. Tá? No caso de, por exemplo, né, eu ter a movimentação de um foguete, né, saindo da Terra, eu tenho que lembrar alguns aspectos. Por exemplo,
Primeiro aspecto é que a gravidade, né, embora aqui a gente esteja colocando como uma constante g, né, ela não é bem constante, né? A gravidade ou aceleração gravitacional, né, o g, o famoso g aí, que é da ordem de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ele é constante aqui junto à superfície, né? Agora, se o foguete realmente vai, por exemplo, numa situação que eu mando uma sonda interplanetária, ele vai se afastar da Terra e esse g depende da distância, né? É uma aceleração gravitacional, tá? Então, isso já não é tão simplificado assim. Agora, o principal problema, na verdade, no lançamento de um foguete, é o arrasto com a atmosfera, né? Assim, em termos de variação, né, da equação, porque o arrasto atmosférico, ele a princípio, ele é diferencial, né? Ou seja, quanto mais alto eu estou, menos a atmosfera tem, né? A gente já viu isso lá no módulo 3, né, da atmosfera da Terra. Então, esse arrasto, ele é proporcional à densidade, né, local. Então, quanto menor a densidade, né, com a altura, menos arrasto eu vou tendo, né? Tá? Então, assim, para resolver esse tipo de equacionamento, só mesmo com cálculo numérico, né? Analiticamente não vai. Tá? Então, aqui a gente tem uma solução para velocidade, tá? Numa situação em que a gente está desconsiderando o arrasto atmosférico, e numa situação na qual o g não varia significativamente com a altura, ou seja, até a gente pode considerar aí satélites em órbita baixa dessa forma, tá? O g praticamente o mesmo, e com uma perda de massa, ou seja, né, com uma taxa de queima de combustível constante. Tá? Então, a equação de velocidade seria mais ou menos essa, que já leva, né, uma equação para a altura do foguete, se a gente considerar só um lançamento vertical, tá? Que já é complicado por si só. Tá? Mas é o que eu falo aqui, né? A gente não tem só um lançamento vertical, né? Ou seja, um foguete não é lançado para cima, porque se ele fosse lançado numa única direção, o combustível acaba e ele cai de volta. Tá? Então, o foguete é lançado, né, de uma forma curva, né? Porque aí você já vai também, além de ganhar altura, já vai ganhando também a componente orbital, que é necessário para que você não caia, né? Tá? Então você tem que, ao mesmo tempo que você vai ganhando altura, né, vai ganhando distância ao centro da Terra, você também tem que dar a velocidade orbital necessária para ele permanecer em órbita. Tá? E aqui não está considerado o arrasto com o ar, tá? E nem uma aceleração variável, né, com a altura. Quando a gente tem um lançamento real, geralmente aqui, né, um foguete que vai botar alguma coisa em órbita ou alguma sonda interplanetária, ele pode ter 2 ou até 3 estágios, né? Tá? Então, geralmente o primeiro estágio ele é mais utilizado para ganhar altura, né? Então, a queima dele é principalmente aqui na parte vertical, né? Mais vertical dessa colocação, né, vamos dizer assim, ou desse caminho para a órbita. E aí já no segundo estágio você tem muito mais ali, né, um impulso para ganhar velocidade orbital do que propriamente para ganhar altura. Tá? Geralmente o segundo estágio aqui é acionado perto aí de uns 80, 90 quilômetros de altura, quando a atmosfera já praticamente acabou. Né? Então, assim, né, esse lançamento, além de usar mais de um estágio, né, ele também vamos dizer assim, curvo, né, tá, para que você ganhe velocidade orbital também. Geralmente, num foguete, a carga útil é em torno aí de 10%, né, um foguete que vai levar um satélite ou uma sonda interplanetária, geralmente a carga útil é 10% da massa total. Tá? Os outros 90% estão associados aí à massa de combustível. Tá? Aqui tem uma figura bem legal, né? uma foto feita da estação espacial de um lançamento do ônibus espacial, né? Na época que ainda os ônibus espaciais eram utilizados. Tá? Então os caras lá da estação espacial bateram uma foto, né, do lançamento, tá? Aqui está a costa da Flórida, né, nos Estados Unidos.
tá? O lançamento lá do Cabo Canaveral. E aqui está a coluna de fumaça, né? Vocês estão vendo aqui que está fininho, né? Do ônibus espacial, né? Aqui está ele em combustão, né? Não pegando fogo, né? Mas o combustível sendo expelido, né? E aí só dá para ver o brilhinho ali, né? Da queima de combustível. Mas é interessante vocês notarem, né, que ele ao mesmo tempo que ele está subindo curvo, né, tá, não reto, né, não é uma subida reta, tá, que assim, né, ele ainda nesse momento ainda está dentro da atmosfera, né, praticamente, tá. Então o arrasto com ar aqui é considerável, né, nesses primeiros 20 quilômetros de altura aí, vamos dizer. Tá? Depois disso aí já fica um arrasto praticamente desprezível, né? Apesar da velocidade alta. Tá? Bom, e no caso de satélites, né? Depois que você já está em órbita, né? Nós temos uma quantidade hoje gigante, né? De artefatos em órbita, né? Inclusive isso tem sido um problema. Principalmente aqueles que são desativados, né? Porque todo satélite ele tem uma vida útil, né? Você manda ele para lá, essa vida útil pode expirar, né? Geralmente expira por conta ali do problema de combustível, né? Que é assim, mesmo fora da atmosfera, existe um certo arrasto, né? Porque se a gente for considerar ali dentro ali, né, do entorno de uns 3 a 4 raios de distância do centro da Terra, 3 a 4 raios terrestres, ainda tem resquícios de atmosfera, né? Então, com o tempo, esse arrasto acaba fazendo com que o satélite progressivamente vá espiralando até cair, né, na Terra em algum momento. Isso pode demorar dezenas de anos, né? Tá? Então, muitas vezes o satélite fica obsoleto ou cumpre lá a missão dele, né? Ou acaba o combustível de manobra, de modo que ele não consegue se manter muito na órbita original necessária, e fica lá um lixo espacial orbitando às vezes 2, 3, 4 décadas até cair na Terra. Tá? Então hoje a gente tem ali uma quantidade absurda, né, de material em torno da Terra que se forma aí o chamado lixo espacial. Né? Aqui está um exemplo aqui do conjunto desses objetos que são maiores do que 1 milímetro. Tá? Tem de todo tipo ali, tem resto de foguete, tem satélite que deixou de funcionar, tem até lá uma luva espacial que foi perdida numa, né, ou ferramenta que o cara está ali fazendo reparo, né, na estação espacial. Às vezes o cara acaba deixando escapar e aí não tem mais como pegar, né? E vai embora e fica orbitando em torno da Terra. Tá? Então tem muita porcaria e assim, já começou a acontecer o problema das primeiras colisões, assim, né? Entre lixo espacial, ou entre lixo e lixo, né? Ou entre lixo e satélites que está operando ainda. Tá? Já começou a dar esses problemas de colisão e uma colisão é pior ainda, né? Porque ela ainda gera mais detrito. Tá? Mas de qualquer forma, sim, né? Existe aqui algumas órbitas úteis, né? Tá? Nós temos aqui o chamado conjunto, né, de órbitas baixas, né? Baixa porque a baixa altura, né, de distância da Terra, que vai mais ou menos aí de 100 até perto aí de 1000 quilômetros de altura. Então a boa parte da maioria dos satélites, né, opera nessas distâncias, né? Principalmente ali satélites de observação de solo, satélites espiões, satélites de telefonia celular, tá? Satélites de observação, a própria estação espacial, até essas distâncias aí de 1000 quilômetros de altura. Tá? Okay? Série Iridium, Hubble, né? O telescópio espacial Hubble, todo mundo, essa turma aqui muito próximo da Terra, até 1000 quilômetros. Aí depois tem aqui, né, algumas satélites, algumas redes que vocês conhecem, né? A rede GPS, GLONASS, a Beidou, tá?
a Galileu, que são aqui redes aí de posicionamento, né? Tá? Que já estão aqui numa altura aí entre 20 mil a 30 mil, né? Quilômetros, tá? Então essas redes elas precisam aqui, né, ter uma distância maior para funcionar bem, né? Assim você precisa ter um posicionamento de GPS praticamente aí que recebendo sinais, né, de vários satélites para ter ali uma triangulação boa. Então por isso que a distância é maior, né? Porque aí a chance de qualquer ponto de um hemisfério da Terra de atingir vários satélites é grande. Aqui vocês têm as velocidades orbitais, né? Vocês veem que quanto mais próximo da Terra, maior a velocidade orbital, né? Isso é função da velocidade kepleriana, tá? E nós temos aqui aproximadamente os períodos, né, de translação, tá? Okay? Então, quanto mais próximo da Terra, maior a velocidade, menor o período, né? Por exemplo, a estação espacial ela leva cerca de 2 horas e meia, né, para dar uma volta em torno da Terra, tá? É bem rápido, né? E aí, por último, nós temos aqui, né? Não é necessariamente a última, mas é a última das mais importantes, que são as órbitas geoestacionárias, né? Que a gente vai ver o que vem a ser, mas basicamente ali a ideia é que você tem um período, né, orbital igual ao período de rotação do planeta. Então, a órbita geoestacionária, né, ou geossíncrona, né, a ideia é exatamente essa que está colocada aqui, né? Eu tenho aqui então a rotação da Terra, eu tenho um satélite, né, e ele vai então ter o período orbital dele exatamente igual ao período de rotação da Terra. Por que isso é importante, né? Porque eu tenho ali um posicionamento de um satélite que vai estar sobre uma certa longitude, né? Isso é sempre feito no plano do Equador, geralmente, porque se você botar o satélite fora do plano do Equador, ele vai ficar oscilando, né, na direção norte-sul, tá? Então, o satélite geoestacionário fica no plano do Equador sobre uma determinada longitude. E sempre sobre aquela longitude, né? Se eu olho daqui da Terra, dá a impressão que ele está parado no céu, né? Tá? Porque ele está se movimentando com a mesma taxa de rotação que a gente, né? Por isso que a gente chama aqui de geoestacionário, né? Ou geossíncrono. E a vantagem desses satélites são muitas, né? Por exemplo, você quer para uso meteorológico, para uso de telecomunicação, né? Porque ele está sempre sobre aquela longitude, ele pode estar sempre fazendo a imagem, né, daquele hemisfério, né? Porque ele consegue fazer imagem de um hemisfério inteiro da Terra a partir de uma determinada longitude, bem como a comunicação, né? Pode ser feita via satélite, por exemplo, comunicação aqui dentro do Brasil, né? Você quer fazer uma comunicação daqui de Itajubá para Manaus, né? Então você faz via satélite, né? Geralmente utilizando satélite geoestacionário. Bom, para achar aqui qual é a distância, né, para botar um satélite geoestacionário, a gente usa o período, né, de rotação da Terra e aplica isso aqui na terceira lei de Newton, de Kepler, tá? Terceira lei de Kepler, que aí você consegue relacionar, né, o período à distância, tá? Envolvendo a massa da Terra, obviamente, tá? Então, com a terceira lei de Kepler, a gente nota, né, que se a gente usa o período de rotação da Terra, a massa da Terra, tá? A distância, né, para eu colocar um satélite geoestacionário, distância a partir do centro da Terra, tá? Cuidado, é da ordem de 42.180, 170 quilômetros, tá? Se eu contar a partir da superfície da Terra, aí eu tenho que diminuir o raio da Terra, né, cerca de 6.700, tá? Mas essa distância é a partir do centro da Terra. Então, se eu colocar um satélite com esse raio, né, de órbita, tá? Uma órbita circular, ele vai ter aí um período, né, de translação exatamente igual ao período de rotação da Terra, né? E se tornando então um satélite geossíncrono. Ok, no caso de sondas interplanetárias, né, são
artefatos, né, científicos, né, com bagagem, instrumentos científicos, para fazer prospecção in loco, né, em outros planetas e outros corpos do sistema solar, tá? Obviamente que dependendo aí, né, da distância ou do corpo que essa sonda vai visitar, ela tem que ter um sistema de telecomunicação eficiente, né, com antenas grandes, ou não, né, depende do que ela vai fazer. Mas o que é comum para todas essas sondas, né, e de modo geral aqui a gente quando olha lá, né, esses filmes de ficção científica mais antigos, né, que a nave vai lá e aí você olha, né, a nave tem um motor atrás e está sempre saindo um foguinho ali do motor atrás, né? Isso aí a gente vê muito em Guerra nas Estrelas ou outras ficções científicas ali em que a nave pega e faz mil manobras como se fosse um avião na atmosfera. Bom, isso não procede, né? Porque a gente já falou, para você movimentar uma nave, né, um artefato no espaço, né, você precisa perder massa, você precisa gastar combustível, né, e obviamente o combustível não vai ser infinito, né? Então, assim, qualquer tipo de manobra que você possa fazer com a nave sem utilizar combustível é melhor, né, porque aí você poupa e pode fazer mais ações, né, nos objetos de interesse ou ir mais longe, né, conforme você queira. Então, assim, essas sondas interplanetárias, elas basicamente elas só usam combustível para sair da Terra, né? Então, aí na verdade não é nem o combustível da sonda, mas é o foguete que já está levando, né? E depois, quando elas realmente já estão, vamos dizer assim, né, no seu caminho, na sua trajetória para o objetivo final, elas podem usar eventualmente algum pouco combustível, né? Que elas levam com foguetes pequenos também associados à sonda, tá? Apenas para fazer pequenas manobras, né? Tá? Assim, ou para auxiliar na trajetória, ou para quando chegar lá no corpo dar uma freada, né? Porque precisa também para acompanhar. Então, assim, no restante da trajetória, né? Elas seguem uma trajetória que é a trajetória normal gravitacional, né, como se fosse um corpo qualquer, tá? Então, normalmente essas sondas saem da Terra com órbitas ou parabólicas ou hiperbólicas, né? Tá? Ou seja, tem velocidade de escape, né, em relação à Terra e vão na direção lá do seu objetivo, né? E às vezes para fazer esse direcionamento é mais fácil fazer as chamadas manobras ou assistências gravitacionais, né, utilizando outros corpos do sistema solar, né? Então, geralmente essa assistência gravitacional você faz aproximando de um planeta, né, e ela vai ter dois objetivos, né, ou ganhar velocidade ou fazer o desvio, né, de órbita necessário para atingir o objetivo, ou seja, né, você quer manobrar. Você está indo em uma direção, você tem que ir em outra, então você aproxima do planeta e faz essa manobra, essa assistência gravitacional, para mudar de direção, sem gasto de combustível. Tá? Isso é importante. Okay? Então é claro que na hora de você fazer uma missão, né, você tem que fazer todo um esquema ali, né, se a missão for complicada, por exemplo, como foi a missão Cassini, né, cujo objetivo era estudar o sistema de Saturno, né? E ela tinha que chegar lá em Saturno com combustível suficiente para fazer uma série de manobras e poder observar bem os satélites de Saturno, os anéis e o próprio planeta. Então, assim, o gasto de combustível tinha que ser mínimo da Cassini, né? Então, aqui, no caso da Cassini, foram feitas várias assistências gravitacionais em Vênus, né? Mas você quer ir para Saturno, você primeiro foi para Vênus, para dentro do sistema solar, em vez de ir para fora? Porque aí você faz a manobra e você consegue, né, ganhar velocidade, tá? Sem gastar combustível, a gente já vai ver isso, tá? A Cassini fez até assistência gravitacional com a própria Terra, então saiu da Terra, foi para Vênus, voltou para a Terra, voltou para Vênus e aí foi na direção
de Saturno, depois ganhou uma assistência gravitacional também de Júpiter, até chegar lá em Saturno. Tá? Outro que fez também uma série de manobras, né, foram as duas Voyager, Voyager 1 e Voyager 2. Né? No caso da Voyager 2, até para passar por Urano e por Netuno, né, coisa que ela não tinha, nenhuma sonda tinha feito até então, e até hoje continua sendo a única, né, sonda que visitou Urano e Netuno. Então, assim, essas trajetórias elas podem ser bastante complicadas e utilizadas as assistências gravitacionais, mas isso não é capricho, né? Não, vou fazer a órbita mais complicada possível para chegar até lá. É porque com isso você gasta quase que um combustível, né? Se eu pegar e quiser mandar uma sonda para Saturno direto daqui da Terra, sem fazer assistência gravitacional nenhuma, eu vou ter dois problemas. O primeiro é que eu vou ter que gastar uma quantidade de combustível absurda, né, para chegar até Saturno, né, bem direcionado. E o segundo é que com isso eu vou ganhar uma situação, né, em que eu vou chegar lá numa angulação que pode me exigir gastar também tanto combustível quanto lá, né, para fazer a parada, né, diminuir a velocidade. Tá? Então, esse processamento de órbita com as assistências gravitacionais, ela evita esse gasto absurdo de combustível, né? E com isso você pode ter mais carga útil no instrumento, que é o que afinal de contas vai ajudar na prospecção do alvo objetivo. Né? Então, uma assistência gravitacional, basicamente aqui a gente tem, né, uma interação aguda, né, entre a sonda que está chegando, aqui está o planeta, tá, de massa M, entre a sonda que está chegando e o planeta. Tá? Com isso você pode ganhar velocidade, né? E ou fazer alteração de direção. Tá? Tudo depende do ângulo de aproximação, né? Okay? E do parâmetro B, né? Que é o parâmetro de impacto que a gente chama. Tá? Então, eu tenho dois exemplos lá, né, numéricos no texto 5, aqui eu estou colocando só os resultados gráficos já, tá? De uma situação na qual a sonda vai passar 2 raios de distância do planeta. Tá? Então, se a gente considerar Vênus, por exemplo, né, uma sonda passando a 2 raios de distância, com certo ângulo de interação, tá? Eu vou ter então a situação de velocidade final. Tá? Então, aqui está a velocidade inicial da sonda, né, que é a velocidade de escape da Terra, um pouquinho acima. E aqui está a velocidade orbital de Vênus. Então, em qualquer situação, para qualquer ângulo de colisão, né, ângulo de colisão aqui no sentido, não é que vai colidir com o planeta, mas é esse ângulo θ aqui, ângulo de interação seria mais adequado, eu tenho ganho de velocidade, tá vendo? Para o ângulo de 180 eu teria o mínimo, mas ainda assim eu sairia com uma velocidade maior do que eu entrei. Tá? E para um ângulo zero, né, eu teria aqui um ganho máximo. Tá? No caso de Júpiter, eu posso ter uma situação em que eu ganhe muita velocidade ou não, tá? Posso ter uma situação, inclusive, que a velocidade final, né, de interação seja muito próxima de zero. Tá? Ou seja, né, se eu mandar uma sonda interagir com ela de modo que o ângulo aqui seja de 180, né, ou seja, esse ângulo θ seja de 180, eu estou vindo numa direção praticamente contrária, né, à movimentação de Júpiter, eu vou ter uma interação na qual eu possibilite ter quase uma velocidade final da sonda zero, né, com relação a Júpiter. O que isso significa? Né? Significa que fica fácil de capturar, né, as sondas se o objetivo final for o sistema de Júpiter, por exemplo. Tá? Ok? Bom, é isso então, pessoal. Né? Espero que tenha dado aí uma ideia, né, da movimentação dos corpos, da física da movimentação dos corpos. Volto a falar, né, muita coisa a gente aqui acaba ficando quase, porque exige ali um conhecimento de mecânica celeste, né, mecânica clássica, né, da física,
que provavelmente a maioria não tem, então não adianta ficar forçando, né? Por isso que a gente vê uma coisa mais descritiva aqui, tá? Mas espero que tenha dado aí uma noção, né, da movimentação dos corpos, né, de modo geral, e também tanto naturais quanto artificiais, tá? Ok? Bom, aqui no caso, né, do conteúdo extra, né, que vocês precisam além de ver a aula, tá? Obviamente ler o texto, né, 5, tá? Do módulo 5, que é o texto apostilado, está lá no site da disciplina, no ambiente Moodle. E o livro base que a gente tem utilizado aí, né, de astronomia, escrito pelo Kepler e pela Maria Saraiva, tá? São os capítulos 9, 10, 11, 12, 13, né? Ou seja, são muitos capítulos, né? Tá? Mas ali eles detalham um pouco mais, né? Nesses capítulos, a parte mecânica celeste, do que faz aqui o texto da apostila ou do que eu falei aqui. Então, para quem tiver mais interesse em aprender nessa parte de mecânica celeste, lá está bem melhor descrito, ok? Bom, é isso então, ficamos assim, tá? No próximo módulo, então, módulo 6, a gente vai ver a parte relativa às observações, né, do céu, né? Como observar o céu e como identificar coisas no céu. Até lá então.